Yes, you are turning your video. Fala galera, maravilha! E aí? Chegando agora para bater papo. Gente, a novidade é monstro. Fala Rafa, valeu. Pacheco, Igor. E aí, Teixeira, maravilha, muito bom estar aqui com vocês. Lu, Teixeira, Fabinho Neves, meu camarada. Bom estar com vocês aqui nessa pegada. E a proposta agora é começar a falar um pouquinho todo dia. Amanhã a gente vai ter mais live. Fala, Rafa. E amanhã a gente vai ter uma live às 11h30 da manhã com o Dr. Luciano Pontes para falar sobre a questão dos aspectos ligados ao... essa mortalidade maluca aí que a gente tem de hipertensão, idoso. Fala, Vitão, beleza? E aí, Michele... Michelini, perdão, desculpa, cara. E Emanuel, pô, bacana, chegando. Então, o que acontece? Amanhã a gente vai estar discutindo sobre as questões ligadas ao... fala, Tomazelli. Sobre as questões ligadas à doença cardiovascular com o Dr. Luciano Pontes, que é um camarada da USP. Fala, Luizão. Luiz Gustavo. E Douglas, Leandrão. Então, galera, amanhã a gente vai falar sobre essas questões. E hoje eu vou dar aqui um bate-bola sobre o cérebro, cara. E contar um pouquinho aqui do que a gente tem feito. Acho que vai ser bacana. Se a gente for até o fim, nós vamos conseguir fazer uma boa conversa. Então... Então amanhã é papo de hipertensão, depois às 11h30, depois à tarde às 18h é papo de imunologia com treinamento de força com meu camarada Walter Krause, Dr. Krause. E no sábado às 11h30 live com o Dr. Gustavo Alegretti, e nós vamos falar, é isso aí, Glaucão, da questão do gasto calórico na musculação. Esses dados são muito bacanas. Então, veja só, gente, para a gente começar a bater papo agora, já estamos há 3 minutos rodando, deixa eu desligar aqui o outro telefone. Olha só, desde 87, não sei se vocês sabiam ou não, a gente está trabalhando com a questão de adolescente, né? E a primeira coisa que a gente estudou, e eu vou compartilhar com vocês, pouquíssima gente sabe disso, é um efeito chamado tendência secular. Vocês são exagerados, ô Michel Lima, amigão. Olha só, tendência secular. Não sei se vocês já ouviram falar o que é tendência secular, mas é um fenômeno incrível e nós estamos pagando preço aqui agora. Então eu vou te contar. Em 87, nós começamos a estudar adolescentes que eram... só fazer educação física. E esses caras, nós comparamos em 87 com adolescentes na mesma idade que eles, de 77. Então era assim, ó, um cara de 10 anos em 87, nós comparamos com dados de um outro cara de 10 anos que tinha 10 anos em 77. E aí nós começamos a comparar 10 contra 10, 11 contra 11, papapá, até 15. E aí nós descobrimos coisas incríveis. Primeira delas, que normalmente as pessoas, quanto mais avança, quanto mais próximo da gente está agora em tempo de anos, mais os caras são altos, mais os caras são fortes, maior é o consumo de oxigênio, maior é também a gordura corporal, que já em 87 os nossos resultados já mostravam isso, comparando com dados de 77. Então, um adolescente de 15 anos em 87 tinha mais gordura do que um adolescente de 15 anos em 77. Mas também era mais forte, também tinha uma aptidão aeróbica maior, ele era um pouco mais ágil, etc. Primeira observação, o ambiente muda toda a história. Então, quando você tem lá o cara mais alto hoje, é porque o ambiente melhorou e o cara ficou com mais aptidão. Então, anotem aí, para quem gosta dessa história, cara, isso aqui é uma live aula, isso chama-se tendência secular. Tendência secular é um fenômeno mundial de todas as populações que os caras vão melhorando, gente, a capacidade funcional,
a estrutura de neurônio, vão melhorando a questão cardiorrespiratória com o passar das décadas. Tanto é que, muito provavelmente, aqui, nós temos mais... vocês podem pôr pergunta aqui, eu vou bater papo. Provavelmente a gente tem muito mais gente alta aqui que os seus próprios pais. Isso é um fenômeno chamado tendência secular. A minha filha já é mais alta que a mãe com 12 anos. Eu posso imaginar que ela vai me passar também. Você fala, mas como é que pode? Como é que pode? É o seguinte, cara, é que você tem fenômenos biológicos no sentido da recombinação do gene em função do ambiente que você dá, e esse gene se manifesta de modo diferente, velho. Então, uma das coisas que a gente não consegue controlar é exatamente essa adaptação interna que a pessoa passa a ter. Então, você fala assim, eu tenho uma carga genética, eu tenho uma condição adaptativa da minha carga genética em relação ao meu ambiente, eu tenho uma questão cultural, tenho uma questão de saúde, tudo isso se misturando modifica o padrão das pessoas, cara. Então a tendência secular é um dos fenômenos mais lindos que tem na estrutura, na condição de análise da espécie, velho. E aí quando a gente coloca esses adolescentes no mundo atual, a gente começa a ver que tá tudo diferente. Vou começar aqui com vocês, eu tive o cuidado de separar muitas coisas para a gente conversar. A primeira delas que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, presta atenção. A obesidade, que é o assunto de hoje, 45% da obesidade ela acontece a partir dos seus próprios mecanismos adaptativos em função da alimentação que você tem, em função da hora de sono que você tem, em função da sua resposta em termos de sensibilidade do gene, a quantidade de estímulo que você faz e a quantidade de alimento que você come. O alimento que você come, não saia da live, porque você vai ver daqui a pouco que o alimento vai causar nas pessoas. Então, se a gente pensar em obesidade, 25% dela é genético, 30% é transmissão cultural e 45% é sua própria capacidade adaptativa que traz. Então alguém fala, não, o cara come muito, gasta pouco, não sei o que lá, isso... Não, a obesidade é um princípio seu. Porque a genética, ela não é o fator determinante. Se eu te falar que geneticamente você, para gêmeos homozigóticos, você é idêntico, fica ao redor de 50%, 60%. Isso é dado do Claude Bouchard. Agora, se você pega, por exemplo, todos nós aqui, a nossa carga genética é baixa para obesidade, embora eu te diga que hoje nós já temos mapeados mais de 420 genes que se associam com o aumento de peso durante a vida toda, e agora vai a confusão. Na adolescência, a bucha aumenta. Porque na adolescência você tem toda uma mudança corporal, uma mudança cognitiva, uma mudança comportamental. E aí as coisas começam a se enrolar, principalmente em relação ao tipo de alimento que esse indivíduo come, principalmente em relação ao quanto de calorias esse indivíduo come, principalmente em relação às complicações que você pode já começar lentamente promover nessa fase. Então, o nível de atividade física vai cair e a comida vai ser mais disponível, principalmente as comidas chamadas de alta densidade calórica. Hoje nós temos 61% dos adolescentes no mundo estão acima do peso, sendo que 25% é obeso, ou seja, quase que metade dos adolescentes no mundo todo está com excesso de peso e obesidade. E hoje você já tem uma prerrogativa de mais de 190 complicações ligadas à obesidade. E quando nós pensamos na questão da alimentação, e aqui que eu vou entrar um pouco mais pesado agora, a alimentação é uma questão cultural, mas na adolescência não é. Se eu fosse você, eu guardaria essas informações e depois eu vou colocar o trabalho que tem nos orientado para essa discussão.
E a gente tem feito isso. Fala, professor Jarbas, meus amigos aí vão aumentando, vão batendo papo. Fala, Lê, meu amigo Ale César, Léo Santos, obrigado por vocês estarem aqui, Dudu. Olha o seguinte, quando o adolescente ele começa a ingerir alimentos mais calóricos e densos, que são os ultraprocessados, existe uma mudança durante o período da construção da adolescência em relação à liberação hormonal, em relação à estrutura cerebral, principalmente uma coisa chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é quem é responsável pelo processo de cognição. E do córtex pré-frontal, você manda estímulos para uma área de recompensa, que é o sistema límbico, onde a gente tem a dopamina, nós temos a endorfina, e nós temos na área pré-frontal um neurotransmissor super importante chamado GABA. Então o que acontece? Presta atenção. Quando o cara começa a comer comida muito processada, essas comidas processadas, elas vão alterando essa combinação da neurotransmissão. Então, os aspectos neurocognitivos e os aspectos neurofuncionais, neurobiológicos, começam a piorar com esse quadro inflamatório, com esse quadro alimentar, porque além de ele aumentar um pouquinho o quadro inflamatório, ele leva a uma mudança que é com relação à sinalização que você começa a fazer no sistema límbico. E à medida que você vai sinalizando no sistema límbico esse tipo de alimento, ele vai reduzindo a liberação natural de dopamina. Então o que acontece com esse cara? Você começa a necessitar cada vez mais desse alimento de alta caloria, alta densidade, para conseguir dar o mesmo estímulo da dopamina. Isso significa dizer que durante esse processo maturacional, quando você tem mudança da plasticidade do cérebro, cara, e também tem mudança, obviamente, corporal como um todo, mas tem mudança da plasticidade, essa mudança da plasticidade, ela vem acompanhada das atividades dos neurotransmissores. E à medida que você tem essa mudança dos neurotransmissores juntamente com a plasticidade cerebral, você começa a ter mudança na cognição, na atenção, na memória, na concentração. No momento que esse cara começa a fazer alguma atividade escolar ou qualquer coisa assim, ele já desconcentra, porque ele está precisando criar estímulo cerebral lá no sistema de recompensa, que é a comida que vai dar. Não tem outra coisa. Por exemplo, aqui nós estamos batendo papo, você está tendo recompensa. Você está curtindo o assunto, você está vendo que isso daqui funciona, você está vendo que essa recompensa ela tem a ver com a sua... Enfim, isso te agrada. Agora, para o cara que está entrando nessa fase da adolescência, que come alimento ultraprocessado, as coisas não têm esse mesmo contexto, porque ela muda a condição específica funcional do sistema nervoso central. Então, a descarga neural cai, ela tem inibição do GABA, que é quem te mantém ativo, ela vai ter redução da dopamina, e para você conseguir ter mais, vai ter que comer de novo para liberar a dopamina. Exercício libera a dopamina, por isso que exercício é importante entrar nessa fase como fator de condicionamento, digamos assim, de ação geral em termos de saúde. E aí o que acontece? Ele aumenta o glutamato também, como neurotransmissor. E se você tiver glutamato, você rebaixa. Se você tiver o GABA, você sobe. Então o que acontece é que esses alimentos, eles mudam a atividade do neurotransmissor. E mais do que isso, ele muda o padrão de mielinização que você tem durante esse hábito construído. E aí nós vamos começar a ter uma pancada de problema, porque esse adolescente ele começa a ter hábitos menos saudáveis alimentares, beleza? Esse sujeito ele vai buscar alimentos muito mais calóricos para tentar criar efeito da dopamina. A hora que você cria esse efeito da dopamina, que é o sistema de recompensa lá no córtex pré-frontal, vocês não vão esquecer disso, que atua junto com o sistema límbico,
Isso muda toda a neurobiologia e muda toda a neurocognição. E aí esse indivíduo começa a ter um estado de latência. Por quê? Porque ele come, tem prazer, dopamina sobe e, consequentemente, ele inibe o GABA, que é quem te mantém atento. Consequentemente, esse cara começa a não prestar atenção, tem menos ativação, tem menos vontade, fica mais parado. E esse adolescente começa a ter, infelizmente, menos estimulação relacionada ao processo ligado ao estímulo mental, que nessa fase você tem que dar atividade de neurogênese. Consequentemente, se você não dá estimulação para a neurogênese, diminui a plasticidade do cérebro. O neurônio ele fica mais curto, que deveria ficar maior. Essa é uma revisão sensacional que ela faz associação depois com o exercício, e eu vou passar isso só para vocês que estiverem aí na live até o fim. Se você curtir, manda um aviãozinho para os seus colegas para a gente perceber que esse processo de mielização do axônio ele é perdido e não deveria. Além do que o tamanho cerebral também ele acaba tendo o tamanho, a quantidade de neurônio efetivamente acaba não tendo o potencial todo de desenvolvimento. E aí esse indivíduo começa a comer, ele muda o perfil neural, ele começa a ter menos oxigenação cerebral, que é o que faz o neurônio se desenvolver. Então você tem duas coisas para fazer o neurônio desenvolver. Você dá estimulação para ele ficar ativo, mas com atenção, ao mesmo tempo que você dá oxigenação. O que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu estou excitado porque está faltando coisa. Vai lá, come, libera dopamina. Dopamina sobe, esse cara se abaixa. E aí ele fica parado. Não concentra. Porque ele inibe a neurotransmissão que vai dar esse quadro excitatório. Consequentemente, você vai tendo adolescentes que vão criando hábitos e criando marcadores no sistema de recompensa de qual é a comida que eu mais quero comer. Caraca! Aí eu tenho a comida que eu mais quero comer, é aquela que mais dá prazer, e são, infelizmente, aqueles alimentos que têm muito mais caloria no total, que é muito mais densa no total. Isso vai fazendo com que você vai criando uma dependência e vai engordando ao mesmo tempo. E aí aquele adolescente, quanto mais ele engorda, mais ele sente fome, mais ele manda estímulo, mais a dopamina precisa ser aumentada, e aí esse processo não reduz. Consequentemente, logo no início da vida, esse indivíduo já começa a ter dependência. E essa dependência é exatamente em função da resposta que você tem por conta dessa alimentação. E aí nós temos uma redução do desenvolvimento e da maturação do neurônio. Então nós temos agora adolescentes mais gordinhos, menos ativos, que preferem comer esses alimentos, consequentemente dá um estímulo diferenciado no processo da neurotransmissão, da cognição, da flexibilidade, do planejamento, do controle das emoções. Isso tudo está ligado ao processo que esse tipo de dependência acaba promovendo em relação ao estímulo da alimentação. Então, gente, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: nós vamos começar a ter alimentos cada vez mais palatáveis, e isso é um estado do pós-guerra. Nós temos responsabilidade sobre esse fator, porque as escolhas também são culturais. Entretanto, a ação negativa no cérebro é exatamente por essa condição de menos oxigenação que esse alimento vai promover, menos dopamina, menos atividade cerebral. Aí eu vou ser um sujeito mais parado, com uma tendência alimentar mais elevada para esse tipo de alimentos mais gostosos, mais palatáveis. Eu vou aumentar o peso e aí eu começo a dar uma próxima etapa. Qual que é?
é a síndrome metabólica precoce. Então, eu queria dizer para vocês uma coisa, que talvez aqui seja uma das situações mais interessantes da nossa conversa nesses primeiros 25 minutos aqui, que é, à medida que a gente tem a escolha alimentar, a opção alimentar por esses alimentos mais calóricos, eu modifico a resposta cerebral, consequentemente, eu deixo de ter a capacidade de estimular. E aí eu vou contar um negócio para vocês. Esses alimentos, eles são extremamente importantes, veja só o que eu vou contar agora, de serem reduzidos principalmente para crianças que são mais ativas, são hiperativas, que se movimentam mais. Algumas crianças, por exemplo, os autistas, eles são pessoas que, se você retirar o açúcar, é importante. Ele melhora o padrão de concentração. E os adolescentes que não são, na hora que você coloca tudo isso, eu dei para ele o que ele precisava, então eu não preciso fazer mais nada. Até a busca do alimento, o disparo da fome, que eu vou publicar isso amanhã, com a diferença de saciação, de saciedade, de fome, de palatabilidade, vou publicar essas coisas amanhã. Então, o próprio contexto que a gente tem da escolha, faz assim, você deu pro cara, ele acalma. A hora que falta, ele ativa. A hora que você deu pro cara, ele acalma. E é isso que esse açúcar faz. E é isso que você tem que evitar a qualquer custo, porque isso vai criar dependência. Sabe qual que é a dependência? No estudo, velho, eles falam coisas incríveis para vocês, e aí eles, daqui a pouco falam atividade física. Os adolescentes que fizeram ingestão de alimentos ultraprocessados nesta fase, eles continuavam buscando esses alimentos na vida adulta, mesmo que eles não tivessem engordado. Esse é um estudo longitudinal que os caras fizeram de 30 anos. E pegaram adolescentes que eles não eram estimulados a fazer esse tipo de alimentação lá atrás. Eles não buscavam alimentos na fase adulta. Aqui está o ponto. As pessoas acham que essa história da alimentação é cultural. Não é mais. A história desse processo alimentar, do tipo de alimento, da liberação de transmissão, do sistema de recompensa, do efeito do prazer que isso traz, é construído biologicamente na adolescência e na infância, que pode se agravar com os condicionantes culturais, tá certo? Mas não é mais esse o ponto. O ponto é que nós temos uma situação criminosa de pouquíssima atenção em relação ao tipo de alimento que a gente tem nas nossas casas, nas nossas famílias, nas escolas, nos supermercados, e isso vai criar uma sociedade complicada, porque à medida que você tem essa dependência, o cara sai para a vida adulta já com um grau de obesidade, que eu estou falando aí para vocês, são 61% no total dos adolescentes que estão acima disso, do peso, considerando a obesidade inclusive, média mundial, então tem lugar que está pior que isso. O Brasil está uns 55 mais ou menos. E esses caras vão para síndrome metabólica, eles vão engordar. A hora que você engorda, eu posso ir para uma segunda etapa da conversa, que é a questão da ação de alguns tipos de vírus, de adenovírus, que precisam do tecido adiposo para criar efeito de multiplicação, mas isso vai ficar para daqui a pouco. Então nós não estamos entendendo, ou estamos entendendo sim, por que nós estamos com 50% dos caras que são internados, eles estão obesos. É porque, na verdade, o vírus, cara, ele se prolifera muito mais facilmente lá.
O vírus, ele usa o seu tecido adiposo, ele usa hormônios que você tem no seu endotélio, na parede da artéria, hormônios que sinalizam o tecido adiposo, como o hormônio de conversão de angiotensina, para conseguir criar efeito positivo na multiplicação, cara. O vírus multiplicou em pessoas que morreram, autópsia, China, em maior quantidade para aquelas que eram obesas. Então já estou dizendo o que vai acontecer aqui. As crianças estão cada vez menos ativas, mais obesas, comendo essa loucura toda, já está dando estímulo de sistema límbico, recompensa, vai travar esse córtex pré-frontal, muda comportamento total. Já vai começar desde cedo buscar alimentos que são mais compensatórios para o sistema nervoso. Ao mesmo tempo, esse cara vai estar engordando e vai fazendo menos atividade física, que saiu um artigo ontem sobre a questão da atividade física no mundo, publicado no The Lancet Child and Adolescents, ontem, tá aqui o dado, vou te falar daqui a pouquinho aqui, ó, em relação ao que os adolescentes estão fazendo, tá? Nesse período. E aí, o que a gente começa a perceber é uma super dificuldade em olhar a longo prazo. Então, nós vamos ter uma nova epidemia que vai estar associada a toda essa obesidade aqui. Talvez daqui 20 anos o quadro vai ser pior. Exatamente porque nós temos um nível de atividade física que fica cada vez menor, um consumo de alimento cada vez mais elevado dentro dessas questões de alta densidade calórica. Consequentemente, nós temos um efeito péssimo em termos de resposta, e aí a ação motivadora vai cair. E, portanto, os adolescentes de hoje, que serão nossos futuros obesos, eles já apresentam algumas questões que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que tem pergunta aqui, ó, do Igor. Quem tiver o que esperar dos jovens, vamos, sei lá, cara, impacto na saúde forte, é verdade. Então, daqui a pouquinho, depois eu passo com certeza aqui. Isso, Luizinho, obrigado. O professor Luiz vai fazer uma live comigo semana que vem. Um dos colaboradores do paper é um brasileiro chamado professor Alex Florindo, que foi meu aluno na Unicastel e também foi aluno do professor Luiz Carlos de Oliveira, 97, 8 mais ou menos, Luizinho, acho eu. E olha só, o trabalho é incrível porque ele traz o seguinte, ó, vou dar um geral aqui. Aumentou em 66% o tempo de total de TV, 35 videogame em média. O nível de atividade física tendeu a reduzir 59%, e portanto as crianças estão menos ativas. E aí a pergunta é a seguinte: pais e professores devem estimular essas crianças a serem mais ativas nesse momento de pandemia, exatamente porque é agora que você tem mais comida disponível, menos gasto calórico. Sem dúvida nenhuma, a tendência desse nível de atividade física cair é verdadeiro. Eu vou colocar os dois papers no meu feed, assim que terminar a live. Vocês vão lá, baixam isso e leiam, e vocês vão ficar alucinados para ver como que o cérebro ele começa a perder atividade e por aí vai. Então, o que a gente tem aqui hoje? Olhando para esse quadro todo da inatividade física, uma das questões que me parece importante é a própria condição do vírus, que ela vai se multiplicando. São crianças menos ativas, são adultos menos ativos, e isso vai complicando o processo da transmissibilidade. Então, o que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma, é aumentar o nível de atividade, como o Igor põe aqui. Igor, o que você está falando aqui é uma coisa interessante da questão do que nós vamos ter na sociedade de 2050, 2060. Eu vou dizer assim, Flávio, isso deve ser problema de vocês, porque 2050, 2060, acho que já sei lá onde eu vou estar, velho. Mas com certeza
são 30 anos para frente com 50 e 82, talvez 2050 eu tenha lá meus 82 anos de idade e tal. Mas o que eu vou te dizer é que haverá uma tendência muito em breve dessa redução significativa da atividade física dos adolescentes, exatamente porque, eu vou dizer, como esses caras estão engordando, o engordar deles é muito associado ao tipo de alimentação por conta dessa variável calórica, vamos ficar cada vez mais parado. E a gente vai achar que é cultural. Eu vou dizer para você, como um cara que estudou, e o Luizinho está aqui na live, e eu vou falar com ele semana que vem, um cara que estudou com uma antropóloga, né? E graças a Deus, não entrega a idade dessa caralho. Olha que legal, a Lígia fala que foi na Castelo também, o Alex é o professor, enfim. Então olha o que acontece aqui. É verdade, Ale, eu vou comentar, valeu. Olha só, como eu fui um cara que estudei com essa questão com uma antropóloga, a gente acha que as variáveis, elas são todas culturais, né? E eu vou te dizer, não são efetivamente assim. Na verdade, o ambiente ele vai promovendo uma mudança estrutural, é isso que a gente não consegue imaginar, velho. Ele vai trazendo uma mudança estrutural, cerebral, corporal, enfim, o que seja, e por conta disso eu encontro no ambiente, aí tem um ambiente cultural, tem um ambiente construído, enfim, eu encontro a possibilidade de dar uma continuidade nesse processo de mudança. Os processos de mudança estruturais, eles são sempre derivados do ambiente, e nesse caso, o processo estrutural ele está ligado ao fato do tipo de alimentação. Então, à medida que eu vou mudando, e eu vou abrir aqui para te dar um negócio incrível, à medida que eu vou mudando a condição do vírus, da alimentação, eu altero a estrutura do neurônio. E aí o que acontece? Eu não consigo fazer intervenção. Sabe por quê? Porque olha só, se eu quiser fazer o cara perder peso, existem aspectos que levam a qual o significado daquilo que ele faz em termos de intervenção. Então, por exemplo, nós vamos ter domínios educacionais, escuta o que eu vou te falar agora, educacionais em saúde. E dentre os domínios, cara, educacionais em saúde, eu separei aqui para dizer o seguinte: existe a pessoa, existe a família e existe a vizinhança. Cara, isso aqui é muito louco, porque se você falar que existe a família, você fala, o que a criança pensa é o que a família pensa. O que eu vou falar para você? Então, o que a família pensa, o que a criança pensa, olhando para o lado cultural, mas aquilo que a família fez sem pensar é que alterou a estrutura do neurônio. O bicho fala, eu quero aquele lá, não quero isso aqui. Quero comer isso aqui, mas não quero comer aquilo lá. Então presta atenção. Nós, família, fazemos coisas que a gente não está pensando no efeito desse troço. E aí, logicamente, você fala, a família é responsável pelo seu quê? Eu falei, tá bom, em que dimensão nós vamos falar isso? Então, aqui fica o primeiro ponto. Para fazer educação, você tem que imaginar que o cara entende para que serve aquilo. E nem todo mundo entende para que serve aquilo. Então, se o cara não entende para que serve aquilo, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Nem a família vai fazer. E em função de onde eu moro, da vizinhança, eu posso ter, e é isso que eu vou falar com o Luizinho, já se prepara aí, professor Luiz Carlos, que é uma conversa muito boa, a gente sempre falou disso. A vizinhança, se eu moro perto de um lugar que tem do meu caminho até a escola, uma venda lá, um negócio, isso aqui pode estimular. Eu passar ali, comprar, ir embora. Aí eu também não conto para ninguém, porque eu também esqueci que eu já comprei. Então o primeiro ponto é essa questão da educação. Agora se prepare. O segundo ponto
ele está ligado a como nós, profissionais, podemos ter um domínio do diagnóstico. Cara, a gente não diagnostica nada. A gente acha que o cara ia chegar lá para fazer exercício com você, é você ir lá fazer uma anamnese, bababá e boa. Não. Você quer ter sucesso no processo de tratamento da obesidade em adolescente? Se você não tiver critérios de diagnóstico em termos de percepção das pessoas, para que serve isso? Para que eu vou emagrecer? Para que eu vou... E para todo mundo. Segundo, quem são os facilitadores, cara? Cara, o sujeito que é facilitador, ele é um cara importante. E mais, quem são os educadores? Olha, a família pode ser facilitadora, mas não necessariamente educa. A escola pode ter educação, mas não necessariamente facilita. Então, e aí a sociedade pode... O amigo pode ser um sujeito que facilita. Então, se eu não tiver critérios para diagnosticar a obesidade, eu estou achando que a comida é assim mesmo. E as coisas vão indo e o tipo de alimento vai me marcando neurologicamente. Então, preste atenção para nunca mais esquecer, que eu sei que tem gente que entrou agora e não ouviu. Primeiro, nós vivemos em um ambiente obesogênico pesadíssimo. Pesadíssimo. Segundo, o cérebro do adolescente, quando está em situação de ambiente obesogênico, vai desenvolver menos o córtex pré-frontal. Ponto. Morreu. Quando esse cara tem redução da atividade do córtex pré-frontal, a sensibilidade do prazer que aquele troço me dá. Entendeu? Porra, agora, bicho, não tem saída. Porque eu não penso o que eu faço, quando eu faço eu pego o que dá prazer. Aí o bicho vai engordando e fica fora, ele fica fora da capacidade das crenças e valores para poder entrar nesse princípio do tratamento. Porque aquilo que eu vou falar para ele tá andando e pamamã para mim. Porque não tem o menor controle no comportamento dele da busca, cara. Rato busca açúcar. Rato tratado em laboratório, que você deu açúcar, o bicho busca açúcar. E criança tratada em ambiente obesogênico busca açúcar também. Simples. E aí eu não consigo educar porque o cara tem comportamentos que não tem nenhuma relação com crenças e valores de saúde. Morreu. Seguinte, cara. Eu estou juntando aqui várias coisas. Que é o artigo, que é o outro artigo do Alex, que são os indicadores epigenéticos lá do livro do Bouchard, que tem uns livros interessantes que ele jogou coisas legais aí. E aí eu digo assim, então agora eu estou entendendo, porque o cara vai ficar com um cérebro com menor plasticidade, olha que desgraça, menor plasticidade, risco de condições neuropsiquiátricas, porque eu avalio menos. Adolescente está se suicidando. Você fala, Obesidade, ganho de peso, está ligado. Eu vou falar de novo. Obesidade do adolescente está ligado à redução da função do córtex pré-frontal, o que leva a aumento de risco de condições neuropsiquiátricas. Tá no artigo, porra. Tem tudo a ver com atividade física esse troço. A partir do momento que você faz atividade física, eu posso tentar reverter isso aqui. Mas na hora que esse sujeito já está estabelecido na adolescência com esse tipo de comportamento, em que eu não tenho crença, valor, comportamento na direção da saúde, você vai falar para os adolescentes serem o quê? Saudáveis? Comer menos?
bicho, nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. A discussão neurofuncional do excesso de consumo de comidas, ela passou do ponto. Então, quando você tem menos controle da percepção alimentar, você aumenta a desregulação dietética. Porque não adianta você explicar para o cara que ele não vai fazer. E aí, ponto. Se a atividade física está associada ao processo da obesidade, inclusive, esse cara também não vai ter o comportamento preventivo. Vocês estão entendendo? Como ele não tem um comportamento preventivo, ele está com uma doença extremamente silenciosa que vai levar a mais de 190 problemas. Então significa dizer que nós estamos frente a uma situação, em termos do impacto nesse processo todo da adiposidade, é por isso que tem inclusive gente jovem morrendo, internando no Covid, é porque já está nessas condições e ninguém está falando nesse troço. Ninguém está olhando para isso. Então me parece que quem está nessa discussão aqui, eu preciso reverter urgentemente esse estado neural, porque isso vai criar complicadores. O Fábio Rosan pergunta se é reversível. Eu te digo o seguinte, pode ser. Tem possibilidade, mas na grande massa não, cara. A tendência é que até 2050, praticamente todos os nossos adultos jovens com 18 anos até 25 anos esteja 100% com MC acima de 25. Então, Fábio, sinceramente eu digo que é muito difícil. Entendeu? Essa reversão. Olha só, nós já vamos acabar daqui 10 minutos. O Ale fala da questão, o Alessandro Sara fala a questão do filme Muito Além do Peso, é verdade. O livro Barriga de Trigo, é verdade. Tem situação bem bacana. Eu vou passar o artigo para vocês, vou ver quem mais vai falar aqui. A Francine fala: Ailton, se a estrutura das relações sociais imbricadas do biológico. Sabe o que eu vou te falar? A gente não consegue explicar as mudanças neurais, e agora, com um indicativo novo, que é o tipo de alimento que nós estamos fazendo aqui, com a característica desse alimento que nós estamos fazendo aqui, em relação ao comportamento. Então, é verdade que você tem lá excelentes pensadores do passado, mas eu vou te dizer, quando esses caras começaram a pensar nisso, ninguém imaginava, Francine, que falou assim, não, lá em 2020, nós vamos ter uma comida X, que essa daí vai criar um super problema na condição neural, na estrutura, na plasticidade de neurônio. Então, quer dizer, a atividade física pode corrigir essa questão, mas ninguém imaginava isso. Agora nós somos menos ativos e comemos mais obesogenicamente falando. Realmente vai ser uma situação complicada. A educação em saúde começa na escola. Eu imagino que nós deveríamos repensar significativamente o que é que nós vamos ensinar, de que maneira nós vamos construir essa questão, porque eu não tenho dúvida que é muito difícil que a gente mude a possibilidade de uma discussão mais aguda dentro da escola, ou dentro da sociedade como um todo. Gente, o que vocês estão pensando aqui não está passando em 0,00001% das pessoas. O nosso papel aqui, por incrível que pareça, espero que seja esse sempre, é criar uma discussão séria e botar essa informação para frente. Porque se a gente não começar a pensar no efeito dessa alimentação, na estrutura cerebral, a gente está olhando só para o tecido adiposo. Cara, não é o tecido adiposo que está fazendo a bendita da diferença agora.
O que está fazendo agora é o quadro funcional inflamatório das opções, da neuroplasticidade, dessa resposta de mudança de tamanho, de mielinização, de sensibilidade de neurotransmissor, da marcação no sistema de recompensa. É isso que essa bendita dessa dieta está fazendo agora, e nós não estamos olhando para isso. Mas é lógico, a gente está vendo o que nós, né? A gente discute o que vê, e o que a gente vê é que está todo mundo acima do peso. Então é isso que começa a ficar completamente esquizofrênica a discussão. Em relação à revisões, a OMS lançou um plano global de a inatividade física. Então, Igor, a OMS jogou mesmo isso para frente. Até o Luizinho, a gente vai conversar mais semana que vem, mas o efeito não virou muito pouco. No mundo inteiro, em todos os países do mundo, um paper bem legal, ela está estável, nos 16% ali em média. 16, 20% é o número de pessoas que não conseguiu mudar. Então, é muito difícil. Esse plano agora vai ser jogado mais para frente. Então, o nível de atividade física, ele não vai mudar rápido, não. Até porque, presta atenção, a atividade física, ela está associada a comportamento, não está? E o comportamento, ele é construído, não é? Controle do comportamento. Agora, quando o cara come toda essa loucura, o controle sobre o comportamento cai. Então, assim, se der, faz. Se não der, não faz. Tudo bem, não tem problema. Agora, você fala assim, vamos jogar? O cara fala, vamos. Porque aí eu estou criando recompensa. Vamos comer? O cara fala, cheguei já estou aqui. Entendeu? Olha, a coisa mais bonita é você imaginar o seguinte, quando eu mudo a plasticidade do pré-frontal, eu derrubo meu comportamento, e aí eu fico muito mais buscando coisas que me dão prazer. Você acha que o sujeito, por exemplo, que tem dependência, ele está trabalhando com isso aí. Ele vai buscar menos comportamento controlado e muito mais ação de recompensa. É isso. Eu não vi nada sobre esse déficit de córtex e tecido adiposo contribuindo com o coronavírus. Tomara que alguém da Globo esteja na live. Cara, agora eu já não sei nem te responder o que é para falar. Opa, virou aqui. O que eu fiz aqui? Virei. Opa, voltou. Dudu, sei não, velho. Não vai dar certo. Aí o Ale, Luizinho, tal, assustador, mas a gente tem que se mover. É isso aí. Muito bom. Tá fora, cara. Tem hora que a gente erra, né? Eu tô aprendendo a fazer esse negócio aqui. Um dia eu vou ficar bom. Tomás, a gente precisa fazer educação em saúde, sem dúvida nenhuma. Ler o nome da saúde, assistindo essa live. Gente, pega aqui no avião e manda pra lá. Eu vou deixar a live salva. Vocês me conhecem, eu vou deixar a live salva. Se achar que vale a pena, acho que é importante discutir isso, né? Nesse bate-papo, a situação é triste, babá. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós gastamos exatamente 50 minutos nessa história. 55 minutos, acho que é um bom tempo. Eu queria... a galera quer o livro, né? Saiu o livro, tá sendo bem bacana. Gente, eu queria... O Tomazelli tá no Canadá, enfim, a galera tá viajando, enfim, muito bom estar com vocês aqui. Então, eu acho que fica clara a questão da importância da alimentação, tecido adiposo, perdão, e os dois papers. Então, o primeiro paper, até já teve gente que baixou, que já mandou um zap para mim outro dia aí, que é da Cassandra Lowe. Esse é o paper dos adolescentes. E o segundo paper, que é a questão do comportamento aqui, que eu salvei hoje, ele fala sobre como promover movimento entre crianças durante o Covid, na pandemia. E foi muito bacana esse paper. Eu queria até agradecer ao Luizinho, que ele compartilhou também esse paper. Nós vamos voltar nele semana que vem, Luiz, com uma outra forma, ouvir um pouquinho mais dessas coisas, tá bom? Gente, olha, eu queria agradecer a vocês. Daqui a pouquinho eu boto lá os artigos. Nosso livro também está lá no feed.
E eu fico muito feliz em encontrar vocês numa véspera aí de feriado, de maneira muito amigável, elegante, etc. Espero que a pandemia as pessoas fiquem melhores. Boa, concordo, Mantovani. É muita estética, né, cara? E você tá vendo que a estética é a plasticidade estética do neurônio, velho, que a gente não tá nem pensando nessa brincadeira. Tá bom? Gente, olha, foi um bate-papo aqui rápido. Fiz um montão de anotação, estudei hoje à tarde para falar com vocês. E eu tô contente com a presença. Olha, manda sugestão, tá bom? Que eu vou salvar aqui. E manda sugestões de tema. Eu vou aprofundar a questão da obesidade ainda mais nas próximas lives e relacionando sempre com o exercício, tá bom? Valeu? Gente, um beijo grande. Eu vou logo voltar para a cozinha lá para fazer mais uma live com a minha família, tá bom? Um beijão, saúde e paz. E a diferença está no foco. E quem tiver algum bate-papo aí, eu vou deixar salvo. Você manda avião para as pessoas e manda bala. Muito obrigado. Valeu, Luizinho, Rafa, galera toda junta aí. Camila, Alex, enfim. Adoro bater papo com vocês. Acho que a conversa foi boa hoje. No mínimo diferente. No mínimo instigadora. E a gente vai chegar mais à frente. Falou? Eu vou sair, vou salvar, vou deixar meu abraço. Fica com Deus, diferença está no foco.